Explique a diferença entre indicadores de desempenho e métricas de qualidade. Dê exemplos de cada um. A diferença entre indicadores de desempenho e métricas de qualidade está no seu foco e aplicação. Os KPIs são medidas quantificáveis que refletem o desempenho geral da organização em relação aos seus objetivos estratégicos e operacionais, os quais ajudam a monitorar e alinhar atividades com as metas estratégicas. A margem de lucro, o retorno sobre o investimento, o famoso ROI e a satisfação do cliente. São exemplos de KPIs que fornecem uma visão ampla do desempenho da organização. Já as métricas de qualidade são medidas específicas que avaliam a conformidade de produtos, serviços ou processos com padrões estabelecidos de qualidade. Eles se concentram em garantir que a produção e saída atendam às expectativas e requisitos definidos, monitorando a conformidade, identificando problemas e fornecendo feedback para melhorias contínuas. Exemplos de métricas de qualidade incluem taxa de defeitos, tempo de resolução de problemas e entre outros, que eu não lembro. Assim, enquanto os KPIs fornecem uma visão macro do desempenho em relação aos objetivos estratégicos, as métricas de qualidade focam na conformidade e na melhoria contínua dos processos e produtos. Discuta a importância dos indicadores de qualidade para a melhoria contínua em uma organização. Como eles podem impactar a satisfação do cliente e a eficiência operacional? Indicadores de qualidade são vitais para impulsionar a melhoria contínua em uma organização, porque eles refletem diretamente na satisfação do cliente e na eficiência operacional. Os indicadores de qualidade impactam a satisfação do cliente ao garantir produtos e serviços de qualidade, identificar e corrigir rapidamente problemas e utilizar o feedback para melhorias. Eles aumentam a eficiência operacional ao identificar ineficiências, reduzir custos e otimizar o uso de recursos. Raquel, descreva um processo para definir e implementar indicadores de desempenho em uma organização. Quais são os principais passos e fatores a serem considerados? Para a implementação de indicadores de desempenho dentro de uma organização, é preciso primeiro definir os principais processos dentro dessa organização. Logo em seguida, a gente precisa estabelecer as médias e as metas dos processos selecionados. O passo seguinte seria informar a equipe sobre essas metas e treiná-los e capacitá-los para o atingimento das metas. O próximo passo seria a coleta do feedback, que no caso seria avaliar como que o time está aceitando essas mudanças e como a implementação está indo, né? Os principais fatores a serem observados e analisados são, de fato, a aceitação e adaptação do time e também a revisão das tomadas de decisões, se elas estão indo de acordo com os indicadores e dando resultados. Vinícius, analise um cenário em que uma empresa implementou novos KPIs e observou uma melhoria significativa. Quais poderiam ser as razões para esse sucesso e quais desafios poderiam surgir na implementação? Bom, tudo aquilo que não é medido não pode ser melhorado ou quantificado. Por quê? Todo processo que não tem uma medição, ele não possui dados, ou seja, diferente de um processo que eu tenho dados concretos de outras atividades, de processos já realizados, um dado de, por exemplo, anos de trabalho, meses de trabalho, com dados metrificados em cima de KPIs, se eu for tomar, por exemplo, uma ação de melhoria embasada em dados, é muito melhor e muito mais certeiro eu fazer uma ação de melhoria baseado em dados reais, baseados em dados que eu já coletei de experiências passadas. Por exemplo, como eu vou explicar para um gestor que tal melhoria vai funcionar na organização dele que possui 300 funcionários? Se eu não tiver dados concretos, isso não vai funcionar, ele não vai acreditar em mim. E uma das dificuldades para esse processo seria a adaptação da equipe, a adaptação do time para toda essa implementação de KPIs e toda essa implementação de sistemas novos. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós usamos CRMs, que é um aplicativo ou um sistema de gestão de relacionamentos. Nesse aplicativo, alguns corretores ainda têm dificuldade na adaptação. Por isso que um dos maiores problemas, na verdade, são pessoas, não que seja um problema, mas a maior dificuldade do processo, o maior gargalo. Por quê? As pessoas precisam de treinamento, adaptação e também a aceitação. Como a tecnologia pode auxiliar na coleta e análise de indicadores de qualidade e desempenho?
Dê exemplos de ferramentas ou sistemas que podem ser usados. Certo. Uma das ferramentas e exemplos que a gente pode utilizar são, como citados na questão anterior, CRMs, Customer Relationship Management, ou gerenciador de relacionamentos com clientes. Traduzindo, é um sistema, ou vários sistemas de diferentes empresas que podem ser implementados, que lá eu consigo fazer uma gestão à vista de vários KPIs. Como, por exemplo, em meu caso, na imobiliária em que eu trabalho, nós utilizamos nossa porcentagem de conversão, que é baseada na geração de negócios versus contratos assinados. Ou seja, a partir da geração de negócios dividido pelos contratos assinados, nós podemos obter a nossa porcentagem de venda ou nossa porcentagem de conversão, que por si só é um indicador de desempenho do nosso time de vendas.